Superintendente, eu vou pedir para o senhor continuar com a gente, que a gente vai falar agora de educação, sobre o retorno da volta às aulas presenciais. Essa semana vai acontecer uma reunião para discutir o assunto. Quem vai explicar para a gente é a repórter Mariana Távora. A Márcia tem 5 filhos, um deles tem asma e desde o início do isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, ela teve que se virar para fazer com que as crianças não deixassem de estudar. Para isso montou uma sala de aula em casa e se dedica a manhã inteira para ser mãe e professora. Para ela, pensar em volta às aulas presenciais no mês de novembro é irresponsável. A realidade que a gente tem hoje é que não tem uma vacina e que máscara e álcool em gel não vai impedir dessas crianças se contaminarem. Porque tem tanto tempo que elas não veem o colega, que elas não têm contato com os colegas. A gente pensa que será que se essas crianças chegarem lá na escola, eles vão ficar quietinhos, sentados lá na cadeira, sem ter contato físico nenhum com nenhum dos colegas? Isso não vai acontecer. Na última reunião do COI, o Centro de Operações de Emergência em Saúde, foi discutido pela primeira vez o retorno às aulas aqui no estado de Goiás. Para isso, as escolas teriam a capacidade máxima de 30% dos alunos. Mas o governador Ronaldo Caiado condenou essa atitude. Por isso, o assunto deve voltar a ser discutido nesta semana no COI. Para a Márcia, mesmo que as aulas voltem, ela não vai mandar os filhos para as aulas presenciais, com medo da pandemia. Não é certo, não é correto. Eu não mando meus filhos para a escola, porque por questão de saúde física mesmo. Eu tenho meu filho, que ele é do grupo de risco, como muitas outras mães também têm os filhos, que têm filhos também em grupo de risco. Mesmo que se voltar esse ano, os meus filhos não irão. Um cenário de muitas dúvidas e muitas incertezas, por isso a gente continua aqui no Procon Goiás para falar com você, pai, mãe, que está se preparando já para o ano letivo de 2021, como fazer na escola particular, o contrato, os cuidados que devem ter. Superintendente, nessa hora, já pensando em 2021, o que a gente deve ficar atento no contrato? Nós devemos ficar atento a exatamente os que está escrito nesse contrato. Essa pandemia ela trouxe à tona essa situação de que muitas vezes pais e alunos fazem opções de escola simplesmente por uma logística, por uma comodidade ou pela crença na qualidade teórica das aulas que são ministradas, porém, situações regulares do cotidiano do seu filho, e no caso seu como aluno, estão ali ditas nesse contrato. Por isso, não assine nenhum contrato sem antes buscar essa minuta, fazer uma leitura bem pormenorizada e atentar-se a uma obrigação que está prevista na lei federal, que é o colacionamento aí da planilha de custos com a previsão de gastos para o ano seguinte. É esta planilha que vai estabelecer os parâmetros da sua mensalidade, de modo que, ante a continuidade de um estado de pandemia ou mesmo de uma segunda onda de pandemia, pode ser que nós tenhamos que nos adequar como neste ano e teremos aí as dificuldades do par e passo da compensação dos valores, como foi exigido e reclamado neste ano. Superintendente, esse ano a gente até então nunca tinha passado por uma situação de pandemia, não tinha essa questão de aula presencial e aula EAD. Pode prever uma diferença de valores? Cabe à escola decidir isso rapidamente? Como que fica esse critério? Perfeitamente. O que aconteceu neste ano foi uma adaptação em função de um fato superveniente não previsto e que foi atrelado a uma recomendação do Ministério da Educação e do Conselho Estadual de Educação e Conselho Municipal de Educação. De modo que, para esse novo ano, as escolas podem ter promovido alguma alteração no contrato, prevendo modalidades diversas, cujo qual é uma liberalidade desde que haja consentimento dos pais e que haja um respeito ao que está previsto na orientação do Ministério da Educação. Sendo assim, estejam atentos pais, estejam atentos alunos para que você não compre gato por lebre. Exatamente, tem que ficar atento. E, superintendente, a gente tem uma notícia boa para quem está em casa agora, que é para falar do retorno do atendimento presencial aqui no Procon. Como que funciona? É só chegar, vai ter atendimento ou precisa ligar antes, marcar um atendimento por telefone? Nós estamos aqui também promovendo essa mudança na modalidade de recepção aqui das reclamações dos consumidores, privilegiando ainda o atendimento remoto, pela denúncia pelo nosso site do Procon Web ou mesmo pelo telefone 151. Porém, havia aí algumas carências de alguns consumidores que queriam fazer um atendimento presencial e nós estamos fazendo desde que sejam feitos com agendamento.
Então você ligue antes no telefone 151, diga qual é a data que vai ser ofertada, a que mais te comporta ou se adequa ao seu horário, agende e vem aqui. Ok, não basta muito chegar bem. aqui, não haverá atendimento aqui sequer para o agendamento. Obrigado, superintendente do Procon Goiás, Alan Viana. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, obrigada.